Então, continuando, esse próximo painel chama-se Transformando o Ser Humano. O painel irá expor e refletir sobre o processo de transformação no ser humano. Nossos convidados vão abordar 3 enfoques: uma visão da natureza humana, uma visão do ser humano na sociedade e uma visão da evolução do ser humano. Cada painelista terá 25 minutos para sua apresentação e perguntas, como eu já falei, devem ser formuladas por escrito ou então através do nosso Macadu, que é o aplicativo pelo qual a gente pode fazer as perguntas. Para mediar este painel, eu quero convidar o senhor Ubiratã Ouro. O Biratã Ouro é engenheiro projetista, engenheiro de obras, diretor da empresa Ouro Engenheiros Construtores, membro, conselheiro e presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Passo Fundo desde 1994, membro, secretário-geral e presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa Regional Planalto Médio, inspetor tesoureiro e inspetor-chefe do CREA-RS, na Inspetoria de Passo Fundo, e também coordenador regional do Colégio de Entidades Regional do CREA-RS. Obrigada pela sua presença, Biratã. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. De tudo isso que foi dito aí, o principal no meu currículo é que eu sou pai do Diego, da Camila e do Tiago. Nós teremos, então, o painel Transformando o Ser Humano. Eu vou convidar aqui os nossos painelistas, que é a doutora Paula Sarmento Leite, que vai abordar essa transformação segundo uma visão da natureza humana. A Paula é psicóloga, é membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e membro efetivo do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Docente e coordenadora do Núcleo de Bebês do Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre. O professor Sérgio Sardi, que seria nosso parceiro aqui no painel, como já foi anunciado, infelizmente, perdeu o pai e não comparecerá. Nossos sentimentos a ele. Eu convido, então, o professor Luciano Marques de Jesus, que vai abordar essa questão da transformação do ser humano, segundo uma visão da evolução do ser humano. O professor Luciano é graduado em Estudos Sociais, em Filosofia e em Teologia, todos pela PUC do Rio Grande do Sul. É mestre e doutor em Filosofia pela PUC, onde atualmente é coordenador do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, de imediato, eu passo a palavra à Paula para ela que desenvolva esse assunto da visão da natureza humana. Tá bem? Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite para integrar esse fórum tão importante de discussão, especialmente pela possibilidade da psicanálise dialogar com outras áreas do conhecimento, dividindo o painel com o Luciano, que, entre tantas formações, vai ser futuro colega. Todos nós já sabemos, e isso imagino que tem sido discutido aqui, que o ser humano é a única espécie que retira da natureza muito mais do que o que precisa para a sua sobrevivência. Que, nesse sentido, fica marcado uma relação de domínio, de egoísmo, de poder, negando absolutamente a extrema dependência que nós temos do meio ambiente para a sobrevivência. Como a minha fala é sobre a natureza humana, eu imagino que vocês esperariam que eu falasse do adulto, das formas de funcionamento do adulto, dos seus padrões de comportamento, mas, na verdade, não vai ser esse o meu caminho. O que eu vou falar para vocês é sobre os bebês. Por quê? Dentro da psicanálise contemporânea, e especialmente naquilo que eu acredito, nós temos retrocedido cada vez mais ao entendimento do início da vida de todo ser humano para compreender os seus padrões de funcionamento na vida adulta. Todos os aspectos, saudáveis ou não, do funcionamento de um ser humano na sua vida adulta têm como alicerce o início do seu desenvolvimento, o início do desenvolvimento primitivo, como nós chamamos, a sua vida de bebê.
Então, a ideia é poder conversar um pouco com vocês exatamente sobre esse universo, não do ponto de vista do nascimento real, mas daquilo que nós chamamos o nascimento psíquico de um indivíduo. Nesse sentido, eu convido vocês para, nesse tempo da minha fala, nós pensarmos primeiro em sustentação, para depois chegarmos na ideia da sustentabilidade. O bebê humano, ele é extremamente desamparado de todas as espécies e apesar de todos os nossos dispositivos biológicos serem muito avançados em relação às outras, nós somos extremamente desamparados, absolutamente dependentes do cuidado do outro para poder se desenvolver, para poder crescer. Assim, a noção de cuidado, cuidar de mim, cuidar de um outro, cuidar do ambiente, ela não é possível de ser aprendida, ensinada ou aprendida, se na base dela não está a transmissão. Então, a gente costuma falar que a capacidade de cuidar, ela é transmitida, e sempre transmitida na base da relação, ou dessa primeira relação, como nós chamamos primordial, para a existência, para a constituição da existência de um sujeito psíquico, que é a relação da mãe com o bebê. Por isso, a proposta de poder conversar um pouco com vocês exatamente sobre isso. Se nós partirmos, então, do início, o primeiro ponto seria exatamente a gestação. A gestação é um período bastante complexo, nem sempre nós damos e conseguimos compreender o valor profundo do período da gestação. Ao mesmo tempo que o bebê vai crescendo no corpo da mulher, se desenvolvendo dentro do seu corpo, é preciso que na sua mente vá se abrindo um espaço para aquela nova existência. E esse é um processo extremamente complexo e difícil. Aliás, a gente até costuma pensar que a história de um indivíduo começa desde antes da sua concepção, exatamente no encontro daquele casal que vai dar origem àquele bebê e àquele sujeito. As ideias, né, a história daquela mulher e daquele homem, a história do encontro desse casal, as expectativas de ambos, os seus conceitos de maternidade e paternidade. Então, é importante a gente pensar que essa história começa desde antes da concepção propriamente dita. Mas, a partir da concepção, o que começa a acontecer? A transformação vai se dando, então, no corpo e na mente. Hoje, nós já temos definido, em função de uma série de estudos, que o feto, ele tem várias competências de escutar, de reconhecer a voz da mãe, de sentir alguns sabores, né? Os batimentos cardíacos se alternam dependendo da claridade, estados de sono, de vigília. Então, já se parte do princípio hoje da existência de um psiquismo fetal. E nós temos registros na vida adulta desta fase. Claro que, como é um período onde não se tem palavra, onde ainda a memória é uma memória muito incipiente, a forma que vão aparecer esses registros no futuro, ela é bastante especial. Normalmente é a partir de sensações, de angústias que a gente não sabe dar o nome, de sentimentos que a gente não consegue reconhecer exatamente quais são. O primeiro ambiente que nós tomamos contato enquanto ser humano é exatamente o ambiente uterino. Então, queria deixar essa questão para que nós pudéssemos pensar. Se esse é o nosso primeiro registro, quais são, então, as consequências disso no futuro e exatamente na forma como o ser humano se relaciona, inclusive com o meio ambiente. No ambiente uterino, e desse ponto de vista, se tudo está se desenvolvendo bem, o bebê tem uma sensação de plenitude, de completude, ele está totalmente assegurado pelo corpo da mãe. Do ponto de vista físico, a gente diz, como a presença dele é no meio líquido, ele está tocado em 100% da sua superfície. E essa é uma condição de muita tranquilidade, de muita segurança. Em função do líquido amniótico, a gente diz que o bebê ele está 100% amado e amparado. Esse é o primeiro registro. O nascimento representa uma ruptura importante, exatamente dessas condições. Quando o bebê nasce, a pressão atmosférica muda, a forma de respiração ela é completamente diferente. As noções de temperatura, né, do toque, da externalidade. Então, a gente costuma entender que nesse momento do nascimento existe uma ruptura importante deste primeiro padrão que o bebê sente ainda dentro do útero.
que se faz a partir dessa ruptura? As ansiedades, muitas pessoas acham que os bebês não sofrem, não sentem, mas hoje nós já temos muitos estudos que comprovam o contrário, né? Então, diante dessas mudanças e dessas transformações abruptas produzidas pelo nascimento, é preciso que, de alguma forma, a gente devolva para o bebê, se reconstrua aquela mesma sensação de segurança, de asseguramento que ele tinha no ambiente uterino. Como fazer isso? Então, entra a mãe ou a representante da mãe, né? Mas especialmente a mãe, como a pessoa que, amparada pela sua família e pelo seu pai, pode devolver e desenvolver junto ao bebê todas essas noções de continuidade da existência, como nós costumamos dizer. Tem um dado bastante importante nas maternidades, especialmente as particulares, o número de cesáreas eletivas, ou seja, de cesáreas marcadas, na maior parte delas sem a necessidade de que sejam partos cesarianos, é enorme. Quando um bebê, e hoje é comprovado isso, que dentre todos os fatores que fazem a mulher entrar em trabalho de parto, o bebê dá o start para o seu próprio nascimento. E isso facilita muito no desenvolvimento posterior, porque apesar de todo este traumático do momento do nascimento, ele se sente participante de uma forma bastante importante desse processo. Então é interessante a gente pensar no futuro e nessas próximas gerações que estão nascendo tão absolutamente de cesárea, que tipo de indivíduos nós vamos ter em relação a essa possibilidade ativa de transformar o mundo, né, de projetar e transformar as coisas que hoje estão à nossa volta. Seguindo então um pouco, nesse primeiro tempo, exatamente depois do nascimento, a gente costuma falar que o bebê tem uma relação de dependência total com a mãe. É o colo da mãe, o seu amparo, né? O contato com a temperatura da mãe, com o cheiro da mãe, com a pele da mãe, que vai, de alguma maneira, devolver para o bebê aquela sensação de existência e de continuidade que o ato do nascimento, por toda essa transformação abrupta, produz. A metáfora que nós costumamos usar é a de uma bolha, que fica, eu acho que, mais fácil de entender. A pressão dentro e fora da bolha, para que ela não estoure, tem que ser a mesma. Então, a mãe precisa ter uma adaptação absoluta a todas as necessidades que o bebê, e aí eu estou falando dos primeiros dias, né? Eu quero deixar bem marcado que é exatamente esse início e que cada vez nós temos estudado mais todas as marcas que esses primeiros tempos vão deixando no indivíduo para poder entender uma série de sintomas e uma série de atitudes que nós temos na vida adulta. Então, usando a imagem dessa bolha, a gente diz que a mãe precisa desenvolver um estado especial que é sofisticado, mas que ao mesmo tempo é atávico, é da natureza materna, que é de se adaptar completamente às necessidades do bebê. O bebê não sabe se ele está com fome, se ele está com sede, se ele está com frio. Ele não tem ainda como desenvolver esses padrões de reconhecimento. Quem precisa fazer isso por ele é a mãe. Nessa sintonia que tem que ser total, né? E a palavra total aqui ela não é usada por acaso. Todas as sensações desagradáveis que o bebê tem, ele vai entender como vindo de fora dele. Ele não tem noção ainda de onde que está vindo aquilo. Então, a gente diz que a função mais importante da mãe, nesse momento, é proteger o bebê da sensação do ambiente. A segunda noção de ambiente, então, que nós temos, na verdade é essa, o ambiente que pode não ser percebido, porque a mãe vai proteger o bebê, chegando com o seio exatamente no momento que ele está com fome, adequando a temperatura exatamente no momento que ele está com frio, entendendo que ele está precisando só de um colo e que naquele momento ele não está nem com fome, nem com frio, ele só está precisando sentir o corpo da mãe perto dele. E essa sofisticação, que a gente chama, então, de um período de dependência total, ela é uma competência materna. Claro que, para isso, a gente precisa amparar essa mulher. Então, a puérpera, ela precisa ser muito cuidada, né? Nesse sentido, a gente chama esse estado de preocupação materno-primária,
que é quando a mulher deixa de se colocar em termos do centro de equilíbrio e passa a colocar o bebê neste centro de equilíbrio. E essa é uma transformação extremamente difícil. Por isso que ela precisa estar amparada pela família, pelo pai e por toda a sociedade. Quando o bebê pode viver essa dependência total e absoluta, como a gente diz com a mãe, num primeiro momento, então, ele não percebe o meio externo. Ele sente que ele é que está sendo capaz de criar aquele alimento, aquele calor, ou enfim, de dar conta de todas as suas necessidades. Essa é o conceito mais atual em psicanálise de criatividade, que é a ideia de que nós somos inseridos no mundo por criação. Primeiro eu tenho a ideia de que sou eu que estou criando aquele alimento, aquela temperatura, porque a mãe está tão adaptada e tão perfeitamente adaptada a mim, que eu não me dou conta que existe algo fora de mim. Essa percepção da externalidade, ela é secundária, ela vem depois desse momento. Então, se vocês perguntarem, do ponto de vista da psicanálise, o que é a criatividade, é exatamente essa possibilidade de eu ter tido um tempo de ilusão, onde toda a noção de universo foi primeiro criada, para depois eu me dar conta que, na verdade, isso é uma descoberta, né? Então, eu fico imaginando quantos projetos a gente pode organizar, né? Imaginando essa possibilidade de transformação de uma série de coisas, fazendo com que o sujeito se sinta parte deste projeto e dessa transformação, e não apenas recebendo algo que vai ser ensinado, que de alguma maneira, então, eu vou ter que sair por aí repetindo, né? E a base disso, então, está exatamente no que eu estou, de alguma maneira, tentando passar para vocês, desse início da vida, desse período bastante inicial do desenvolvimento humano. Na sequência, e depois desse período de extrema dependência, onde então eu não me dou conta que existe um externo, a gente passa por um segundo momento, onde gradativamente o bebê vai crescendo, a mãe vai podendo se desadaptar, a dependência vai ficando relativa, e aí a gente vai começando a construir todo um outro conjunto de competências do ponto de vista psíquico. Entra toda aquela fase de eu perceber, através do contato com a pele da minha mãe, que eu tenho também uma pele que me coloca numa fronteira entre o externo e o interno. Os jogos de olhar do bebê com a mãe são muito importantes, porque é no olho da mãe que o bebê se vê pela primeira vez, quando ele está sendo amamentado, e ao olhar no olho da mãe, tanto que a posição biológica da amamentação não é por acaso esta, onde o bebê fica exatamente em contato direto com o olho da mãe, ali é a primeira vez que ele se enxerga, que ele se dá conta que ele é uma unidade, que ele não está em pedaços, que ele tem algo que o unifica. Ele começa a brincar, né? Toda a brincadeira e o brincar infantil, ele é fundamental para a constituição do psiquismo, brincando com a mãe, com o corpo da mãe. O bebê também vai se dando um corpo, é assim que a gente diz, ele vai brincando com a sua mão, ele vai se dando conta que ele tem uma, que ele tem duas, toda a noção da lateralidade. Mas vocês vejam que tudo isso precisa acontecer tendo como centro esta primeira relação. E a preservação desta primeira relação é fundamental para todos esses desenvolvimentos. Quando isso não acontece, e hoje esses são os adultos que nos chegam na clínica, normalmente nos descrevendo uma série de sensações de superficialidade, uma sensação de infelicidade que não termina nunca, né? Algo que eu estou sempre angustiado e eu não sei o que é que eu quero. Então, cada vez mais nós temos pensado isso em termos do que a gente diz, essa pessoa ainda não existe do ponto de vista psíquico. Ainda que ela tenha nascido e que ela esteja aí circulando, do ponto de vista psíquico, ainda não existe uma noção de existência. Então, todos os tratamentos, né, mais atuais do ponto de vista da psicanálise hoje têm levado em consideração exatamente todo esse universo da primeira infância, ou dos primeiros momentos da nossa vida. Eu fiz aqui um pequeno recorte, claro que cada uma dessas etapas tem todo um aprofundamento, que de alguma maneira a gente também pode depois seguir desenvolvendo. Mas a grande questão, e talvez por isso que eu quis trazer um pouco dessa dimensão toda, é a gente poder pensar em termos de prevenção. A ideia da transformação ela é fundamental, mas eu acredito que a prevenção, e que nesse sentido todos os projetos que levam em consideração
a primeira infância, o cuidado à gestante, o cuidado à puérpera, a família que recebe um bebê, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que a mãe tem toda essa função importante, sofre toda essa transformação, o pai e os outros filhos, toda aquela família vai passar por um processo importante de mudança com a chegada de um novo bebê, e essa família também precisa ser amparada, mas reforçar um pouco dessa ideia de que os projetos em termos de sustentabilidade possam também conter a ideia da prevenção e o trabalho com toda essa amplitude da primeira infância, primeiríssima, e o desenvolvimento na sequência, né, dos primeiros tempos da vida de uma criança. As pessoas às vezes costumam me perguntar, tá, Paula, mas o bebê faz sintoma? Dentre os pacientes que eu atendo, muitos são adultos e também muitos bebês. E a gente diz sim, o bebê sofre, o bebê faz sintoma, todas as questões de sono, dificuldade de dormir, as alergias, né, alimentares bastante comuns hoje em dia, uma série de doenças de pele. Às vezes as pessoas vão no pediatra, o pediatra já excluiu todas as causas orgânicas, e aí fica essa pergunta no ar, mas da onde estão vindo esses sintomas? E aí é que nos chegam essas duplas, normalmente a mãe e o bebê, a gente trabalha com a mãe e o bebê e o pai junto na sessão, para conseguir, de alguma maneira, refazer esse percurso e entender quais conflitos, quais dificuldades entraram em cena nesse desenvolvimento, para que aquela dupla, por alguma razão, tenha se atrapalhado, exatamente na condução de todo esse desenvolvimento e de toda essa transformação do nascimento real ao nascimento psíquico. Por isso que eu queria contar um pouquinho, para que vocês também pudessem ficar pensando nesse sentido, de que os projetos precisam incluir sempre algo a nível de prevenção. Talvez deixar essa pergunta, né, essa frase, para que a gente possa refletir. O meu jeito de ser empresário hoje vai ter absoluta relação com o bebê que eu fui. E isso eu gostaria de deixar para que todos nós pudéssemos seguir pensando. Eu trouxe para ilustrar um vídeo, acho que já está... O vídeo, na verdade, foi um pai jornalista americano que gravou o primeiro ano de vida do seu filho, um bebê prematuro, nasceu prematuro com 6 meses e meio de gestação. E aparece, por isso que eu trouxe, o esforço da equipe para colocar esse bebê a primeira vez, no 4º dia de vida, a primeira vez no colo da mãe, exatamente pela importância que tem a mãe receber o bebê no colo, para que todo esse conjunto de fatores vá se desenvolvendo, mesmo num bebê prematuro, e mais ainda, apesar de todos os aparelhos e de toda a tecnologia que está em volta, é o olhar humano, é o cuidado da mãe, que é capaz de fazer essa vida vingar e essa vida se desenvolver. As imagens do início são bastante tocantes, porque mostra a cena real da luta desse bebê pela sobrevivência. E eu queria chamar a atenção que vocês pudessem ver também a presença da mãe todo o tempo, olhando e sustentando o desenvolvimento do filho. And will you put his head down just a little bit, or not? That might be a little helpful for you to bend, bend over. I think this was a tip for you and then. You're right. And then before you move to sit, we'll make sure we have all the other two. Okay, so you feel like you have a good hold of him? Okay. Now we will follow you with everything. Oh, I forgot to take this template out. You know what? We'll do it this way. Like in here. We good? Yep. All right, we'll sit you at the edge. And we can stay down. So, I know it's not the most comfortable thing with all the wires, but sorry. No. As much contact as possible. I guess more blankets for him. Let me see. I can run and get those. Okay. Are we good there? Yeah.
and she'll be home. Home. She'll be. A gente precisa aprender com os bebês a capacidade de se transformar. Era isso. Obrigado, doutora, por essa maravilhosa viagem ao alvorecer de uma vida, né? O que de imediato traz a reflexão de que um dos pontos que a gente trabalha muito na DCE é a importância. Falar mais alto? Dá para ouvir agora? Tá, é que eu estava refletindo aqui. Estava dizendo para a doutora, agradecendo a ela por essa maravilhosa viagem ao alvorecer de uma vida. E dizendo que um aspecto que na DCE nos preocupa muito, é muito trabalhado, é a importância da família para a construção de uma sociedade sadia. Tudo que a senhora disse reforça fortemente esse pensamento da gente. Muito obrigado.